Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Mas sob a graça, pelo que Jesus Cristo fez, Deus diz que não vai se lembrar mais, jamais, dos nossos pecados. This is our song, New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada. Você pode dar alguma coisa à distância. Você pode enviar. Você pode colocar no correio. Mas graça e verdade vieram. A verdade está do lado da graça e não do lado da lei. Muitas vezes você ouve alguém dizer, essa é a verdade do Evangelho. Não é. Se você está sendo duro, está condenando, está sendo legalista, essa não é a verdade. Verdade está do lado da graça. Quando Jesus diz que você conhecerá a verdade e a verdade libertará você, ele está falando para alguns fariseus que conheciam a lei de Moisés. Se a lei fosse a verdade, seria uma redundância Jesus dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, a verdade do Evangelho é a graça. Graça é favor imerecido. A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O primeiro milagre de Moisés, na lei, representando a lei, foi transformar as águas em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, resultando em celebração e vida. Sob a lei, você tem que tirar seu sapato, porque o lugar onde você está é santo. Sob a graça, quando o filho pródigo voltou, seu pai disse, coloque sandálias nos seus pés. Ele tem o direito de estar na minha presença. Sob a lei, é sempre fazer, fazer, fazer. Quando você está sob a lei, você tem que sempre realizar algo. Mas sob a graça, está concluído. Você pode descansar. E que descanso? O descanso é a nossa terra prometida. Deus jurou que eles não entrariam no descanso. Nossa terra prometida é o descanso. Eu vou levar vocês para uma terra onde vocês vão viver em casas que não construíram, lindas casas, mansões, vocês vão beber de fontes que não cavaram, comer de pomares que não plantaram. Que terra prometida é essa? É baseada na obra de outro. Nossa parte como crentes é descansar.
Quanto mais você descansa, mais Jesus pode fazer em você. Essa é a razão por que não vemos mais de Deus na nossa vida, no nosso ministério, é porque nós fazemos muito. Quando nós fazemos, Deus descansa. Quando nós descansamos, Deus age. Deus disse para Moisés, aquieta-te e vê a salvação do Senhor. Em hebraico, o Yeshua, Jesus. Aquiete-se e veja Jesus. Mas a gente diz, se eu me aquietar, nada vai acontecer. Nós pensamos, não podemos ficar quietos, temos que fazer algo. Mas Deus diz, não faça nada, fique quieto. Se Deus não agir na sua vida, você pode fazer tudo para ter resultados na sua vida, mas será como esmagar pedras. Você quer que a água flua, se Deus não falar, se Deus não se mover, alguma coisa vai fluir, vai ser o seu sangue. Mas quando Deus falar, a água vai fluir. Amém? Sob a lei, Deus diz, de forma alguma me esquecerei do pecado de vocês, visitarei a maldade dos pais dos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Mas sob a graça, pelo que Jesus Cristo fez, Deus diz que não vai se lembrar mais, jamais, dos nossos pecados. Algo mudou. E por alguma razão, alguns de nós ainda estamos acampados ao lado da lei. Ainda estamos pregando que Deus vai visitar a maldade dos pais dos filhos até a 3ª ou 4ª geração, quando a Bíblia é tão clara que no novo concerto, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Por que Ele não se lembra mais? Porque houve um tempo quando Deus se lembrava dos nossos pecados, mas Ele não lembra mais. Ele não visita mais os seus pecados. Ele não pune mais você. Você está livre da maldição por causa da cruz de Cristo. Amém? A cruz mudou tudo. Às vezes em nossas pregações, pregamos como se a cruz não tivesse existido. Nós negamos a cruz. Nós ainda pregamos a lei, faça bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal. Então por que Jesus veio? Jesus veio para que recebamos o bom que não merecemos. Porque Ele recebeu todo o mal que eu e você merecíamos. Para Ele seja todo louvor e a glória. Bem, pastor, você não sabe que a graça é básica, quando somos salvos, nós depois nos aprofundamos a partir daí. A vida profunda. Você tem que ensinar as pessoas a lei. Se a lei é profunda e a graça é básica, então todas as religiões do mundo são profundas. Porque toda religião no mundo ensina a lei. Mas veja o que eles não ensinam. Que você pode receber o bem que não merece, receber prosperidade que você não merece, receber plenitude que você não merece, receber cura que você não merece, porque Jesus tomou o seu lugar na cruz. Ele foi julgado no seu lugar, foi punido no seu lugar na cruz. Requer o Espírito Santo para proclamar a amabilidade de Jesus. Não precisa do Espírito Santo para ensinar a lei. Qualquer líder religioso pode ensinar a lei. Faça o bem, receba o bem. Qualquer um pode ensinar a lei, mas requer o Espírito Santo para ensinar a graça. Por isso eu declaro para você que a graça não é somente o começo. Foi a graça que nos salvou, será a graça que nos levará para os céus. Tendo começado no Espírito, nós continuamos no Espírito. Posso ter um amém? Quantos querem as bênçãos de Abraão na vida? Levante sua mão. Eu sei que quando pregamos na África do Sul, nós vemos o potencial de Deus nesse país. O potencial está aqui. Amém? E eu sei que muitos de vocês ouviram a respeito das bênçãos de Abraão. Eu sei que eu estou falando para ministros treinados nas bênçãos de Abraão. Desde que eu comecei a ler a respeito das bênçãos de Deus, dos ensinamentos do pastor Reagan, eu cresci na palavra da fé e ouvi a respeito das bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão são saúde, riqueza. Eu disse saúde, riqueza. Vou repetir, saúde, riqueza, amém? As bênçãos de Abraão incluem mais do que isso. A maior bênção de Abraão é justiça. Cristo nos redimiu da maldição da lei para que a bênção de Abraão viesse sobre nós.
Cristo nos redimiu da maldição da lei significa o quê? O que significa? Bem, pastor, significa que se você obedecer a Deus não existe maldição. Mas isso é óbvio. Por que você teria maldição se você obedece a Deus? Somente tem significado se hoje, quando você fracassa, quando cai, quando peca, não existe maldição. Porque Cristo te redimiu da maldição. Ele levou a maldição sobre ele. Crer assim vai fazer as pessoas sentirem-se livres para pecar? Vai produzir imoralidade e licenciosidade na igreja? Não, porque crer certo sempre produz o viver certo. A lei fala de fazer o que é certo. Por muitos anos temos pregado a retidão, e as pessoas só fazem errar. As pessoas estão destruídas. Talvez tenhamos nos esquecido do novo concerto, porque o justo viverá de crer certo. Amém? Quando cremos certo, vivemos certo. Amém? Seus pecados foram perdoados na cruz. Seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã foram perdoados. Portanto, respire e descanse. Mas, pastor, se pregarmos que as pessoas foram perdoadas de todos os seus pecados, as pessoas vão sentir que têm uma licença para pecar. Isso não é verdade. Porque certa vez uma mulher veio quando Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. Seu nome era Simão, o fariseu, e ele convidou Jesus para uma janta. Ele não deu a Jesus um bem-vindo apropriado, não deu água para o seu pé, nem unção para a sua cabeça. E no final do jantar, uma mulher, a Bíblia chama de grande pecadora, talvez uma prostituta. E ela veio e chorou aos pés de Jesus, enxugou seus pés com seus cabelos e ungiu seus pés. Então Jesus disse: Simão, olhe para essa mulher. Você não me deu água para o meu pé, não me ungiu com óleo, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Deixe-me contar uma história. Jesus disse: existiam 2 devedores que deviam dinheiro. Um devia, e eu vou usar dólares americanos, $100.000. O outro devia $100. E como ambos não podiam pagar o empréstimo, o credor perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Bem, os fariseus entendiam os cifrãos. Eu creio que aquele que perdoou mais. Jesus disse, em resumo, você sabe por que ela me ama? Porque ela sabe que ela muito foi perdoada. Se nós pregarmos sobre o perdão total para as pessoas, que todos os pecados são perdoados, até o dia que eles morrerem, escute, se o sangue de touros e bodes podia dar perdão por 1 ano para Israel, não me diga que o sangue de Jesus, o sangue real de Jesus, o sangue eterno de Jesus, não pode dar perdão total para todos os nossos pecados. Veja bem. Irmão, alguma coisa está errado. O eterno sangue de Jesus dá eterno perdão. Assim nós podemos descansar, e quanto mais descansamos, mais Cristo se manifesta. E o resultado é naturalmente a santidade. Você já viu alguém se esforçar para ser santo? Ah, eu tenho que me encurvar um pouquinho porque estou tentando ser santo. Vou subir no púlpito. Bem, meus irmãos e irmãs, a Deus seja toda a glória. Eu preciso ser humilde. Isso é horrível, não é? Você já viu alguém tentando ser humilde? E ele não é sincero, mas quando você vê alguém cuja face brilha porque é realmente humilde, você vê Jesus. É um fruto do Espírito. Veja Gálatas 1, 2, 3, 4 e 5 e você vai encontrar que antes do fruto do Espírito, em Gálatas 5, tem as obras da carne. Isso é interessante. Não fala frutos da carne, fala obras. Fruto do Espírito. Agora, capítulo 1 ao 4 fala da lei da graça, lei, graça, lei, graça.
Se você está debaixo da lei, o resultado são as obras da carne. Se você está sob a graça, o resultado são os frutos de crer certo. O fruto de estar sob a graça é o amor, alegria, paz e mesmo o domínio próprio não é um esforço, é um fruto. Assim, se eu quero que as pessoas tenham domínio próprio, eu não prego domínio próprio, eu prego a graça de Deus, porque a graça de Deus é o mestre. Ela vai ensinar a eles a negar a impiedade. Nós não ensinamos às pessoas, a graça de Deus ensina, a graça é um mestre, é um maravilhoso mestre. Pregamos a graça e a graça ensina a partir de dentro do coração. Estar sob a lei é produzir obras da carne. Quando Israel, pensa em Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram e a Bíblia diz em Salmo 105 que ele os trouxe com ouro e prata e não existia nenhum fraco entre eles. 2,5 milhões de pessoas e nenhum enfermo. Todos saíram cheios de prata e de ouro. Vovôs corriam atrás das vovós. Aleluia. Ninguém estava paralítico. Todos estavam curados porque a noite antes eles se alimentaram com o Cordeiro de Deus. Aleluia. Perceba que eles saíram com ouro e prata, mas não tinha bezerro de ouro. Porque a lei não havia sido dada. A hora que você vê o bezerro de ouro é quando eles usam errado o ouro depois que a lei foi dada. E Israel se orgulha e presume que tem justiça própria e diz, tudo que Deus diz nós faremos. E assim, logo depois disso, você vê o bezerro de ouro. Começou com boas intenções, está sob a lei. Começou com o desejo de ser santo. Mas quando você se coloca debaixo da lei, o resultado são as obras da carne, idolatria. O primeiro mandamento, não terás outros deuses, e você vê logo um bezerro de ouro. Sob a graça, eles saíram com o sangue de um cordeiro. Eles não conheciam os 10 mandamentos porque não havia sido dado. Eles saíram sob o concerto de Abraão, da graça. Amém. O ouro lhes servia até o Monte Sinai. Mas sob a lei, o momento que eles aceitaram a lei, eles serviram ao ouro. Um dia eu estava lendo as Escrituras e eu vi o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, o ministério da morte foi gravado e escrito em pedras. Nós temos a referência na tela. Surpreende a muitas pessoas quando sabem que Deus chama a lei o ministério da morte. Diga. Que ministério é esse? Morte. Gravado com letras em pedras. Esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Deixe-me dizer algo sobre o versículo 9. Você sabia que tivemos avivamentos em tempos passados, apontando os pecados do povo e apontando suas falhas e fraquezas, e as pessoas vinham para o altar e elas clamavam e chamavam de avivamento? Deus não diz que o ministério da condenação não tem glória, mas a glória não se compara à glória do ministério da justiça. E eu creio que estamos experimentando isso nesses últimos dias. Amém? Nós vamos ver um avivamento, uma revolução do Evangelho. Você vai ver jovens vindo para Jesus porque estão cansados da religião, estão cansados de estar sob a lei, estão cansados da hipocrisia. Veja, alguém pode dizer, a lei que não estamos mais submetidos a ela não são os 10 mandamentos, na verdade é o sacrifício de animais. Bem, o sacrifício de animais e os rituais da lei não estão gravados em pedras. A única parte da lei que foi gravada, escrita em pedras, foram os 10 mandamentos. Na América, eles estão lutando para colocar os 10 mandamentos nas escolas públicas. Nós devíamos estar lutando para colocar João 3,16 nas escolas públicas, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Bem. Se nós não temos os 10 mandamentos, como as pessoas podem ser santas? Bem, como Abraão foi santo?
Abrão foi chamado amigo de Deus. Deus o chamava meu amigo. Posso esconder alguma coisa de Abrão? Aquilo que vou fazer, Deus o chamou meu amigo. Deus nos ama a todos, mas Ele não gosta de alguns de nós. Pastores, vocês amam a igreja de vocês, mas algumas pessoas você não gosta. Você os ama, mas você não gosta deles. Eu não quero ser alguém que Deus somente ama, eu quero ser alguém que Deus gosta. E Deus gostava de Abrão. Mas Abrão viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. Como que ele viveu? Como que ele caminhou com Deus? José viveu centenas de anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. José resistiu à mulher de Potifar. E não existiam 10 mandamentos. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade. E Cristo é a nossa redenção. Posso ter um amém? Tudo é Cristo. A lei não pode fazer você santo. A lei foi dada para destacar os seus pecados. Foi desenhada para esse propósito. Desenhada para apresentar seu pecado. Não foi desenhada para trazer justiça, porque a lei é o conhecimento do pecado. A Bíblia chama a lei o ministério da morte. Imagine uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Você mataria as pessoas vagarosamente? Eu declaro que pessoas estão doentes hoje nas nossas igrejas, pessoas estão presas hoje, não pelo pecado, Jesus já cuidou disso. Elas estão presas e doentes por causa da condenação. O ministério da condenação. Veja, em Lucas 18 e Lucas 19, nós temos 2 capítulos colocados lado a lado pelo Espírito Santo. Lucas 18 fala do jovem rico, Lucas 19 fala de Zaqueu. O Espírito Santo colocou esses 2 capítulos lado a lado para mostrar para nós os efeitos da lei da graça. Lucas 18, o jovem rico veio para Jesus orgulhoso. O que devo fazer para herdar vida eterna? Igreja, qual a resposta correta? Crer em mim. Jesus deveria ter dito crer em mim. Mas porque ele veio orgulhoso com sua performance, o que devo fazer? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, não farás isso, não farás aquilo. Jesus deu a lei. Por quê? Porque Jesus sabia que a lei o traria para o seu próprio fim. Mas ele era cheio de justiça própria. Ele disse, eu guardo tudo isso. Então Jesus disse para ele, uma coisa lhe falta. A lei foi desenhada para mostrar o que falta. Vende o que tens e dá para os pobres. Foi um teste. O dinheiro ou mamon era o seu Deus principal. A Bíblia diz que ele saiu sentido. Ele não tinha coragem de dar nem $1. Capítulo seguinte. Zaqueu era um homem pequeno, um tampinha. E por isso, ele subiu numa árvore. A resposta é sempre o madeiro, rapaz. Ele subiu numa árvore, ele viu Jesus. Ele era um coletor de impostos. Naquela época, coletores de impostos eram como traidores. Ele era um coletor de impostos numa árvore, olhando para Jesus. Jesus olhou para cima, não foi dada nenhuma lei, nenhum mandamento mencionado. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Graça somente. E quando eles saíram, o povo murmurava. Um escândalo da graça. As pessoas sempre murmuram quando a graça é demonstrada. Eles não murmuram quando a lei é pregada. Eles dizem amém. A lei produz pessoas duras, você já notou? Principalmente duras contra as mulheres. Jesus foi à casa de Zaqueu, nenhum mandamento foi mencionado, nenhuma lei foi dada. No final do jantar, Zaqueu se levantou e disse, metade dos meus bens eu darei para os pobres, e todos que eu enganei eu pagarei de volta 4 vezes. Jesus disse, salvação entrou nessa casa. Aleluia! Sob a lei, o jovem rico não deu nem sequer $1. Sob a graça, Zaqueu deu quase tudo o que tinha. Graça faz as pessoas generosas. Algo sobre a graça que precisa ser ensinada uma vez e uma vez mais.
Martinho Lutero disse: eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém. E ele acabava pregando para os seus colegas. Todos os dias eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém, porque todos os dias eu esqueço. Se você ouvir 10 boas pregações, 10 semanas de boas pregações sobre a graça, e se na 11ª você escutar uma mistura, você pode esquecer as outras 10. Porque nós somos propensos à lei. Você me escuta? Bênçãos de Abraão. Vamos falar das bênçãos de Abraão por um tempo. Em Romanos 4, diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Qual a promessa que Deus deu a Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Se Deus for cumprir essa promessa na sua vida de ser herdeiro do mundo, que pelo menos você seja o herdeiro da África do Sul. Se Deus vai cumprir a promessa de fazer de você o herdeiro do mundo, você tem que ter saúde. É difícil um herdeiro do mundo estar sempre doente. Se Deus vai fazer de você herdeiro do mundo, Ele vai fazer você rico, porque é difícil para alguém ser herdeiro do mundo e ser pobre e falido. Assim, envolvendo a promessa de ser herdeiro do mundo, está saúde, prosperidade, proteção. Mas por que os crentes não possuem o território onde estão? Tomando mais terra, possuindo pelo menos uma parte do mundo. Por quê? Eu tenho escutado sobre as bênçãos de Abraão por anos. E eu não estou vendo. Por quê? Porque nós deixamos de ler o que está escrito aqui. Diz que a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi para Abraão ou para sua semente. Vocês sabem que são de Cristo, portanto são sementes de Abraão. Essa promessa é para você porque você é semente de Abraão. Olhe para alguém e diga: eu sou a semente de Abraão. Assim a promessa é também para você. Você é a semente de Abraão. A promessa não foi para Abraão e sua semente mediante a lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Não é através da lei. E nós tentamos conquistar pela lei. Em outras palavras, não é através da sua obediência. Não é através de você guardar a lei. Não é através do seu esforço. Amém? No próximo programa, os céus não registram o pecado dos crentes. Desde a cruz não existe mais registro. obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.